O Brasil tem uma das economias mais fechadas do mundo. Segundo estudos de Oxford, onde foi comparada a proporção entre importações e exportações em relação ao PIB, o Brasil é hoje o quarto país mais fechado do mundo para negócios, ficando atrás apenas da Somália, Coreia do Norte e Venezuela. As alíquotas alfandegárias brasileiras são as maiores entre todos os países emergentes e desenvolvidos. Apesar de ser o oitavo PIB do mundo, o Brasil ocupa apenas a 25ª posição no ranking de exportação e a 27ª posição no ranking de importação. O Brasil exporta menos que a pequena ilha de Taiwan. Proporcionalmente, nós somos mais fechados do que Cuba, um país costumeiramente que reclama de sofrer bloqueio comercial. Não é à toa, dos países do G20, o Brasil foi o que menos cresceu nos últimos anos e é o que mais registrou queda de produtividade. Esse isolamento comercial faz com que a sociedade brasileira deixe de se beneficiar dos ganhos do comércio internacional, reduzindo nosso grau de eficiência e a possibilidade de atingir melhores níveis de desenvolvimento. E para conversarmos sobre esse assunto, hoje nós recebemos aqui no Panorama o economista Alexandre Schwartzman. E olha, antes de começar o nosso panorama de hoje, eu tenho um recado para você. Travessia é a nossa mais nova iniciativa educacional. Ela foi pensada na qualidade do que você aprende e não na quantidade, reunindo o essencial em um só lugar. Uma experiência inédita para que você possa se aprofundar em temas de seu interesse e, ao mesmo tempo, ampliar seu horizonte em novos assuntos fundamentais na vida de qualquer pessoa. Toque no link da descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça a sua travessia. Alexandre, muito bem-vindo ao Panorama. Obrigado. É um grande prazer te receber aqui. Alexandre, o que fez o Brasil jogar pela janela essa oportunidade de ser um país aberto economicamente, se inserir na cadeia global de valor e aproveitar para que isso pudesse ser uma grande alavanca do crescimento econômico? Nossa, isso vai bem atrás, assim, a gente tem que recuar um bocado. O Brasil foi um país que é exemplo de quase todos na América Latina, optou por uma estratégia de substituição de importações ainda nos anos 30. Porque estamos falando coisa de praticamente 90 anos, né? E ele se industrializou à base da substituição de importações. O que foi uma estratégia de certo sucesso no sentido de promover o crescimento, enquanto a gente conseguiu fazer, vamos dizer, a parte, entre aspas, fácil do crescimento, que basicamente era tirar gente do campo e botar na cidade, e se beneficiou em alguma medida, porque o Brasil sempre foi uma economia grande, população relativamente grande, então tinha esse mercado para explorar, permitiu algum crescimento. Quando acabou o ciclo da urbanização, né, que a gente tirar a gente da agricultura para passar para a indústria, a produtividade para de crescer. O passo seguinte, né, teria que ter sido a busca do mercado externo para continuar os ganhos de escala, etc, etc. Mas nesse meio tempo a gente já tinha formado uma cadeia de interesses, e aí não estamos falando em termos de classes sociais, não, porque eram cadeias de interesses de lado de sindicatos, tanto de trabalhadores quanto patronais, alguns aqui cruzando a avenida, que justamente se opuseram sempre ferozmente a qualquer estratégia de abertura comercial. A gente teve até pensar do tempo que eu comecei a acompanhar esse negócio, que foi no final dos anos 80 para cá, até melhorou um pouco. Hoje a gente ainda tem, se não me falha a memória, alguma coisa na casa de 30%, 35% do PIB de coeficiente de abertura, chegou a ser alguma coisa na casa de 10% lá no final dos anos 80, etc. Então, algum progresso, mas a gente permanece fechado porque se consolidou uma cadeia de interesses que é absolutamente contrária a qualquer tentativa de abertura comercial. Para ver isso, assim, basta ver o que aconteceu recentemente, né? A gente passou anos trabalhando
o Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, a gente chegou ali na boca do gol e na boca do gol ninguém botou para dentro. E agora a gente não quer mais nem ouvir falar desse assunto. Então, é uma dificuldade, gente. A indústria brasileira não quer, os sindicatos não querem e quem quer esse tipo de coisa ainda é o agronegócio. O agronegócio tem um peso político grande, desconfio que esse peso político vai crescer. Talvez por aí a gente tenha alguma chance, mas é muito difícil vencer nesse momento quem se opõe. E foi a dificuldade dos últimos 40 e tantos anos. Agora, Ô Alexandre, a gente precisa entender um pouco a gênese desse problema que você acabou de falar, que na verdade as corporações se apoderam do Estado e aí a abertura comercial fica para trás. Isso na nossa história vem de muito tempo, né? A gente está falando isso aqui, é o que você falou, desde os anos 30, depois nós tivemos uma ideia desse nacional desenvolvimentismo, que é o Estado como indutor do crescimento, isso faz com que que as corporações se apoderem cada vez mais do Estado. Depois nós tivemos o governo militar no Brasil, que também tinha esse DNA do Estado como indutor do crescimento. Mas aí acontece um momento específico na história da economia que deveria servir como sinal de alerta, né? Que foi 1979, 1980, com a eleição de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, começa essa agenda da liberalização econômica, desregulamentação, descentralização, e a gente parece que engavetou isso. A gente nunca comprou isso. É curioso, você falou das corporações, assim, um livro que continua atualíssimo é o Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Foi um livro que foi escrito aqui nos anos 50 e ele, enfim, ainda captura muito do que é a sociedade brasileira hoje. Mas o fato é que, os militares também se imbuíram disso e a gente foi para uma estratégia de abertura política, todos nós, obviamente, recebemos muito bem, mas a questão econômica, ela continua. Quer dizer, quando eu tive a minha formação, foi exatamente nesse período, na universidade, assim, falar em livre comércio era praticamente heresia. Estudar comércio internacional era visto como uma perda de tempo, um conjunto de ideias ultrapassadas. A verdade é que, enfim, isso que eu falei, essa descrição desses interesses que tomaram conta da elite brasileira, do poder econômico, do poder político, eles de alguma forma não permitiram, né, essa transição. Uma série de países conseguiu, quer dizer, a Thatcher em particular teve uma ruptura muito grande com o governo trabalhista. O Reagan, curiosamente, menos. Eu fui estudar um pouquinho mais recentemente. Boa parte da agenda de desregulamentação veio do Carter, né, que é um dado curioso. Mas o fato é que o próprio Carter, né, já antecipava esse movimento. E uma série de outros países embarcaram, né, notamment o Chile embarcou nisso, o México em algum grau, né, parte um pouco mais tarde, foi mais para os anos 90, mas que também se engajou mais numa estratégia de inserção internacional, mas o Brasil assim, sempre foi visto com muita ressalva, né, e a gente perdeu, não foi só esse trem que a gente perdeu, vamos lembrar, a gente conseguiu lidar com a hiperinflação, mas a gente precisou a gente precisou mais 15 anos para lidar com a hiperinflação, mais 15 anos para lidar com a crise da dívida, para lidar com a questão fiscal mais um tanto, e a gente ainda não resolveu. Então, as coisas no Brasil, né, elas acontecem num ritmo muito aquém do que muitos de nós gostaríamos. Obviamente, não aquém do que a sociedade brasileira gostaria. De uma forma ou de outra, aparentemente, a gente chama de sociedade, ou pelo menos ali a resultante desses grupos de pressão, ela privilegia a manutenção do status quo. Mas é interessante, né, que depois desse período, até países como a China começaram a entender que não dava para resolver a questão da pobreza no país se não houvesse uma abertura comercial, né? O Deng Xiaoping começa com isso já em 78, né? Depois começa todos os tigres asiáticos, né? Vem Coreia do Sul, todo mundo com uma política muito forte de abertura comercial e há um crescimento exponencial da economia, do PIB, e o Brasil ficando para trás. Será que nem isso fez? Por que nem isso fez a ficha cair? Olha, assim, na verdade, os tigres, de maneira geral,
a zero de jogo foram para eles foram para uma estratégia de inserção, não uma estratégia de substituição de importações, né? Em vários graus. Na verdade, quem começou lá atrás com isso foi o próprio Japão. Na esteira do Japão, a gente viu a trajetória de, mais tarde, dos anos 60, Coreia, Taiwan, Singapura, que tem suas particularidades também por aí, mas era um binômio em que a gente via, por um lado, um esforço educacional gigantesco, e segundo, mesmo que tenha havido política industrial, e houve, né, nesses países, ela era, de maneira geral, voltada a tentar ampliar a presença no mercado internacional. E a pessoa fala, não, mas olha, a política industrial funciona. Veja um exemplo de Coreia, veja o exemplo de Taiwan. Sim, é fato. Mas todo mundo fez política industrial. O Brasil fez, o México fez, a Argentina fez, né? Se o diferencial fosse escolher os setores que iam dar certo, não teria país pobre no mundo. A diferença, eu acho, nesses casos, foi assim, os que optaram desde o começo, e acho que muito pelo exemplo japonês, foi de, sim, a gente vai crescer, mas a gente vai tentar fazer esse crescimento amparado, por um lado, numa qualificação extraordinária da mão de obra, e a Coreia, acho que é o disparado o maior exemplo disso, né? Ao mesmo tempo que se busca, como também países relativamente pequenos, o mercado interno não vai dar escala para a gente tem que buscar, né, uma estratégia em que os nossos mercados o mercado vai ter que ser o mundo. E, em particular, esses países estavam muito bem posicionados para pegar a onda de liberalização que veio no final dos anos 70, começo dos anos 80, que eles já estavam lá. Taiwan já estava lá, Singapura já estava lá, Coreia já estava lá, né? Esses países já estavam prontos para isso porque eles tinham uma indústria que era capaz de responder às necessidades de alta tecnologia para a época, mas vamos lembrar, eles mantêm hoje, a Samsung é a única competidora internacional mesmo da própria Apple, né? E uma mão de obra extraordinariamente bem qualificada. E o Brasil, quando chegou nessa situação, nós não tínhamos condição de... Quer dizer, até poderia tentar, né, fazer uma coisa dessa, mas teria um custo de transição absolutamente gigantesco, porque era uma indústria que não foi preparada para competir internacionalmente, né? Uma mão de obra que não estava preparada para competir internacionalmente. Você abrisse, né, e o que ia acontecer é que não ia competir. Ia um processo de destruição criativa gigantesco. Como ninguém quer pagar o custo da transição, você fica por isso, né? Mas é curioso que essa política protecionista acabou destruindo a indústria nacional. É o que nós vimos agora. Nos últimos 20 anos, a participação da indústria cai 18 pontos no PIB, né? E a gente não tem mais indústria. A manufatura, que representava uma parcela grande das exportações, é uma parcela menor. Se bem que a participação brasileira no comércio internacional de manufatura é mais ou menos a mesma desde sempre. Só que a mesma baixa, né? Em torno de 1%. Aí melhora muito, vai 1,2%, cai um pouco, vai para 0,9%. Mas é isso. É que a coisa é míope, né? Porque não, a gente pode pagar essa transição. Agora a gente vai ter, num primeiro momento, um negócio devastador. Num segundo momento, a gente pode recuperar. Mas você não quer passar pelo primeiro momento. Um exemplo que não tem a ver com indústria, na verdade tem a ver com agronegócio, que eu aprendi há alguns anos. Eu fui fazer uma palestra para a associação, acho que foi alguma coisa da agricultura, em Goiás. E Goiás é uma fronteira do agronegócio brasileiro. Eu lembro que, sentado com eles, etc., eles estavam comentando o que tinha acontecido no setor algodoeiro lá, que, quando teve a abertura comercial do Collor, foi um setor que desapareceu. Não tinha, ele foi dizimado, mas depois voltou e voltou bem, né? Inclusive hoje tem várias regiões. O Brasil é um bom exportador, né, de algodão. É gigantesco. Né? E eles comentavam que o setor, especificamente na época, o setor de leite não tinha passado por isso, né? E que precisaria passar. E é uma mentalidade curiosa, né? Porque eles entendiam.
Quer dizer, era o agronegócio. Eles entendiam que o agronegócio, no primeiro momento, dependendo do setor, poderia sofrer, mas que, dadas as particularidades do país, lá na frente, você podia fazer isso, podia recuperar o que foi perdido. Então, acho que o que tem uma visão meio míope, né? Eu não quero perder, não quero perder, não quero perder. Então, então eu vou lá, eu seguro aquele núcleo, mas aquele núcleo vai ficando cada vez menos importante. A grande verdade é essa. A indústria no Brasil perdeu a relevância e acredito que, em parte, porque assim, nunca buscou essa inserção. Quer dizer, ficou brigando pelo mercado brasileiro, que é grande, tudo bem, é uma situação melhor do que vive, por exemplo, a Argentina, do que vive o Uruguai ou o Paraguai, mas não é uma coisa que vai sustentar o crescimento da indústria brasileira. A gente está vendo isso hoje. Perdeu competitividade, perdeu produtividade e, portanto, vai perdendo mercado, até o mercado interno, por causa da competição externa. Também, né? E vamos lembrar, durante algum tempo, né, o Brasil era um país curioso, que a gente olhava para o conjunto de exportações brasileiras, já estou falando isso de mais de 20 anos, sempre foi uma coisa pesada em commodities. Né? E commodities é um pouco tudo. Commodities não é só agrícola, não é só mineral, mas você tem inclusive industrial, aço, derivados de petróleo, etc. Isso é tudo commodity. Mas olhava para o perfil das exportações brasileiras para o Mercosul, era muito diferente. Era pesadamente manufaturado com maior sofisticação tecnológica. Isso está deixando de acontecer. A indústria brasileira está perdendo mercado nos seus próprios vizinhos. A Argentina está ficando cada vez menos relevante para a indústria brasileira. O Brasil está ficando ainda relevante para a Argentina, mas cada vez menos. Então a gente tem ali um abraço de afogados, que foi estratégia de privilegiar o Mercosul, porque a China está entrando. Agora, Alexandre, você tocou num ponto aí que eu acho que é importante voltar para esclarecer, que foi a era Collor, né? Esse debate de desenvolvimentismo e abertura de mercado foi praticamente interditado. A última vez que nós tivemos esse grande debate foi no governo Juscelino Kubitschek, que era o Roberto Simons com o Eugênio Goudin. Foi a última vez que teve um debate público grande, né? Depois ficou uma coisa excêntrica de Roberto Campos, Bulhões, essa turma, né? Mas assim, o debate praticamente, como você falou, saiu da mídia, saiu da universidade, saiu da discussão. E ele renasce nos anos 90 com o Collor, que faz uma abertura comercial mais abrupta. Como foi esse impacto no PIB e na indústria brasileira? É difícil quantificar. Muita coisa aconteceu. Né? Ele fez, de fato, a abertura comercial. Vamos lembrar, o próprio Fernando Henrique ampliou um pouco. Então a gente viu, final dos anos 80, o Brasil era ainda mais fechado do que era hoje. Do ponto de vista de importação, era só petróleo. Então a gente tem alguma coisa aconteceu, a indústria automobilística. Pegando esse caso, é uma indústria que passou a ter uma competição maior. Né? E a gente, de fato, mudou de patamar. Quer dizer, né? Não é que o Brasil se tornou uma potência automobilística. Isso não aconteceu e não vai acontecer. Mas, bem ou mal, trouxe um outro padrão para a indústria automobilística no Brasil. E uma série de outros. Então, você viu algum crescimento da produtividade associado a isso. E muita destruição no setor, como disse, não estava preparado. Né? Na grande verdade, assim, você nunca está preparado. Vamos abrir quando a gente puder. Não dá. Mas coloca alguns outros desafios. Né? Bom, a gente quer ir para uma estratégia de abertura comercial, a gente tem que pensar em outras coisas, em uma série de reformas que a gente tem que fazer para amparar. Então, um exemplo claríssimo que traz muito para os dias de hoje, a gente tem uma discussão de reforma tributária, né? Que é basicamente a transformação dos nossos impostos indiretos. Então, estamos falando aqui principalmente ICMS, PIS, COFINS, ISS e IPI, né? Quer dizer, todos esses impostos indiretos. Quando a gente olha para a estrutura deles, não é que eles tem uma série de distorções, né? Então, eles são complexos, eles são trabalhosos, mas uma dessas distorções, uma dimensão importante, é que a gente tributa exageradamente o segmento produtor de bens e muito menos o segmento de serviços. Não à toa, o segmento de serviços é quem mais se opõe à reforma tributária, porque passaria a ter uma equalização. Mas essa mesma equalização, ela por um lado, obviamente, vai onerar mais o setor de serviço, porque ele é subonerado, não tem o que fazer, e vai desonerar a indústria. Então,
esse tipo de coisa é um negócio que permitiria, entre outros desenvolvimentos, uma estratégia de abertura comercial. Então, esse projeto de reforma tributária tem essa vantagem de equalizar entre setores, de evitar a imposição de tributos sobre exportação, né? Teve recentemente uma tributarista portuguesa, né, deu uma entrevista no Estado falando: o Brasil é dos poucos países que tributa exportação, né? Exatamente porque a gente não tem um imposto de valor adicionado. No caso do valor adicionado, você exatamente desonera as exportações de impostos, o que aumenta também a tua competitividade internacional. Então passa por isso, passa por uma mudança no ambiente de negócio. Assim, nada que eu estou falando aqui é alguma novidade, são coisas que a gente discute há 25 anos. História toda que a gente colocou num rótulo grande, custo Brasil. Então, custo Brasil é tributo, custo Brasil é infraestrutura, o custo Brasil é regulamentação, né? Então, tem uma série de coisas. Insegurança jurídica, né? Insegurança jurídica, não vamos nem entrar nisso daí. Então, a decisão do Supremo que você pode voltar atrás em casos que já tinham sido retroativo, é um negócio assim: se você tiver juízo, você não vai investir R$1 nesse país. A nossa sorte é que o empresariado brasileiro não tem juízo nenhum e segue investindo, apesar de todos os ventos contra. Mas então você coloca isso, fica muito difícil. Então a gente precisa ter obviamente, a estratégia de abertura comercial, ela requer uma série de reformas para acontecer. Mas a gente sempre fica vamos fazer primeiro as reformas e depois abrir. Já não funciona, porque a gente não faz as reformas e também não abre. Então vamos abrir no mínimo para colocar uma coisa cada vez mais urgente, essas reformas, porque se a gente não mexer agora na tributação, vai ser particularmente complicado. Não digo nem competir internacionalmente, sem dúvida, mas é particularmente complicado você manter um mínimo de eficiência nesse país com essa estrutura tributária bizantina que a gente tem. É verdade. Agora, o Alexandre, eu vejo que esse mal de um país muito fechado comercialmente criou dois enormes problemas no Brasil. O primeiro, nós já falamos aqui, é o centrão empresarial, que eu chamo, né? Esse centrão empresarial está sempre indo a Brasília capturar algum subsídio do Estado, alguma proteção, alguma medida para que ele tenha essa vantagem comparativa na competição doméstica contra os produtos estrangeiros. Então é mais fácil capturar o Estado, porque por aí passa 40% do PIB, do que disputar mercado, que é muito mais, tem que suar muito mais a camisa para que isso aconteça. Como esses países, a experiência desses outros países, quebrou essa mentalidade de centrão empresarial? Olha, aí a gente tem um trabalho que eu gosto muito do Why Nations Fail, porque as nações fracassam, do Acemoglu, né, e do Robbins. Né? E o que você está descrevendo, quer dizer, essa coisa de ter o centrão empresarial, se enquadra dentro daquilo que eles tipificaram como instituições econômicas extrativistas. Isso. Qual que é a ideia? É exatamente isso. Ao invés de você enriquecer, né, por meio da inovação, da destruição criativa, você enriquece pela sua proximidade com certos segmentos do Estado. Então você consegue o crédito subsidiado no BNDES, uma tarifa, alguma renúncia fiscal, tem tudo isso. Né? E o contrário disso, mas instituições econômicas inclusivas, que requerem que, para você ganhar dinheiro, você vai ter que entrar na competição. Você tem que trazer, quer dizer, tem que pegar aqui, né? Isso aqui não existia há 15 anos, né? Ou menos. Então, vem com um negócio desse, ele absolutamente muda todo o panorama e você passa a ter uma coisa nova. Eles dão um passo atrás porque as nações fracassam. A questão não é só das instituições econômicas. O passo atrás é as instituições políticas. Por isso, tem uma tese importante do Acemoglu e do Robinson, que a gente vai ver se funciona ou não. Essa ainda está na mesa. A ideia de que democracia é uma condição essencial, não, é uma condição necessária, embora não suficiente, para o crescimento econômico. A ideia de que você tem democracia, você tem a possibilidade de que suas instituições políticas também sejam inclusivas,
né? E quando você tem instituições políticas inclusivas, a tendência justamente é que no jogo desses grupos você não permita que haja pelo menos esse grau de apropriação do Estado que a gente vê no Brasil e vê em alguns outros países. Por que eu digo que tem um teste? Porque tem um país que não é democrático e está indo muito bem, obrigado. Então, parte da tese Acemoglu-Robinson é que a China, em algum momento, vai enfrentar um problema. Então, isso ainda, vamos dizer, o júri ainda não decidiu. A gente tem que acompanhar muito de perto, porque eu acho que o teste final dessa hipótese deles, que é uma hipótese com a qual eu simpatizo, eu gostaria muito que ela fosse verdadeira, mas temos aí um contra-exemplo que não é trivial, um país que conseguiu crescer sendo autoritário. Mas a Coreia cresceu de uma maneira autoritária, mas eventualmente migrou para uma democracia. A Índia está crescendo bastante agora. A Índia está nesse caminho, a Índia abandonou. A Índia também é um exemplo importante. É verdade. A Índia, nos anos 90, até os anos 90, era uma economia extraordinariamente fechada. Ela também está buscando uma estratégia de maior inserção. E a gente viu, Taiwan também passou por isso, Singapura está passando também, mas enfim, a questão final do Acemoglu-Robinson é se a China vai dar certo ou se ela vai mudar a questão política. Mas, para responder a sua pergunta, assim, o que a gente precisa é a consolidação de uma democracia no Brasil. Então, condição necessária. Condição suficiente é que essa democracia tenha, de fato, uma representatividade. E aqui a gente tem uma falha no Brasil, né? A grande verdade é que a gente, por também acidentes históricos, etc., a gente tem um problema sério de representatividade no nosso parlamento. É a velha história, quer dizer, o voto no Acre vale mais do que o voto em São Paulo, né? Ou vale mais do que o voto em outros lugares. Então a gente tem também um problema de representatividade que acho que atua no sentido oposto de ter uma inclusão, instituições inclusivas do ponto de vista político. Aí deixo para os meus colegas de ciência política examinarem, mas parte do problema eu acredito que pode ser por aí. Agora, nessa grande disputa para a abertura econômica do Brasil, nós temos, como você bem mencionou, o agronegócio sendo assim a prova de que hoje o setor da economia que cresce é o setor que está mais inserido na economia global, que é o agronegócio, né? Então, esse ano mesmo, as perspectivas aí é que o PIB brasileiro vai crescer 0,9%, 0,8%, 1%, né? E o PIB do agro vai crescer 7%, 8%, né? Então, o que o Brasil pode aprender com o caso de sucesso do agronegócio para avançar com a agenda da reforma? Alexandre, antes de responder a pergunta, tem um recado aí que eu quero lembrar as pessoas. Olha, Travessia é a nossa mais nova iniciativa educacional. Ela foi pensada na qualidade do que você aprende e não na quantidade, reunindo o essencial em um só lugar. Uma experiência inédita para que você possa se aprofundar em temas de seu interesse e, ao mesmo tempo, ampliar seus horizontes em novos assuntos fundamentais na vida de qualquer pessoa. Olha, toque no link da descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça a sua travessia. Um dado importante. Provavelmente um pouco do que vai crescer é uma devolução do ano passado, mas se a gente olhar numa perspectiva mais longa, o agro é quem está sustentando isso, né? Então, eu estava falando da participação constante das manufaturas brasileiras nas exportações globais de manufatura. Isso é radicalmente diferente quando a gente vai para o agronegócio. Ganhamos muita participação. Então, é um segmento onde o crescimento da produtividade tem sido gigantesco. Aliás, para falar, é o único segmento em que a gente vê um crescimento persistente da produtividade ao longo de períodos relativamente longos, 5, 10, 15, 20 anos. A gente vai, obviamente, flutua ao longo do caminho, mas a gente vai vendo uma tendência de crescimento de produtividade, que está, acho que, inexoravelmente ligado ao fato de que houve um entendimento que esse segmento tem que ser orientado para exportação, por uma razão muito simples. Você não consegue vender tanta soja aqui dentro. Né? Nem tanta soja, nem tanta carne, nem tanto milho, nem tanto algodão. Não tem como. O mercado brasileiro, você tem que necessariamente se voltar para o mercado internacional.
que você volta para o mercado internacional, você tem um outro conjunto de desafios, né? Então, a briga pela infraestrutura que a gente vê, quer dizer, a gente teve, obviamente, uma contribuição importante da Embrapa, tecnológica, no sentido de permitir a exploração do Cerrado, que até os anos 70 era considerado improdutiva. Era inviável. Mas você conseguiu. Então, as fronteiras brasileiras estão lá. Eu tive há alguns anos em Luiz Eduardo Magalhães. Sim. Luiz Eduardo Magalhães é ali na fronteira da Bahia com Tocantins, Goiás, né? Os caras estavam tirando 3 safras por ano. É um negócio absurdo, né? Qual o problema deles? A gente não tem como escoar. Então, a briga deles, então, o que a gente precisa resolver? Infraestrutura. Eles vão atrás. Acontece que o agro, ele está ficando cada vez mais importante, né? E eu acho que isso está aparecendo, de certa forma, como reflexo na política, né? Por menos que eu aprecie o ex-presidente Bolsonaro, o fato é que ele, de alguma forma, foi visto como um representante desse segmento. A gente vê cada vez mais o agro tendo um peso político maior. E não estou falando da bancada ruralista. Tô falando, acho que em algum momento a gente vai ver, né, políticos oriundos do Centro-Oeste tendo um destaque muito maior. Pode ser que isso nos leve para um caminho que empurre o país todo na direção de uma maior abertura comercial. Eu espero que seja por aí. Eu também não tenho nenhuma garantia. Mas eu acho que a mudança do centro de gravidade econômico do país, em algum momento vai implicar também uma mudança do centro de gravidade política. Como foi o que aconteceu no século XIX, com um peso maior de São Paulo, Rio, etc., que mudou o eixo do poder político. Em algum momento vai mudar o eixo do poder político, o eixo geográfico do poder político também. E talvez isso nos leve a um conjunto de instituições políticas que seja menos corporativista. Mas eu também não ponho a mão no fogo por isso. Agora, Alexandre, um ponto importante que você acabou de tocar no agro e que afeta toda a indústria brasileira, o comércio brasileiro, é a questão da infraestrutura. Então, nós vimos gestos de privatização desde a época do governo Fernando Henrique, desde o Collor começou, mas no Fernando Henrique acelerou com telefonia, etc., abrindo energia. E agora chegamos a um ponto fundamental que foi a parte do saneamento. Esperamos que esse marco do saneamento seja mantido e regulamentado de acordo com o desejo de trazer mais competição privada, né, para nós darmos saneamento aí para 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao esgoto tratado. Mas você acha que as privatizações nessa área de infraestrutura pode trazer um pouco de alento para esse crescimento econômico, geração de emprego e renda? Olha, eu espero há muito tempo, estava um pouco tempo demais. Assim, eu lembro, há alguns anos eu fui fazer também, essas palestras que eu faço, a gente aprende muito também. Lembro que o último slide que eu coloquei era um slide dos projetos de infraestrutura que tinham no Brasil, etc. Eu tinha pego de algum trabalho lá. Cara, para terminar com uma mensagem positiva, né? Então tem aqui um monte de coisa que a gente pode fazer. Aí era uma empresa de logística. O rapaz da plateia levanta a mão e fala: esse mapa que você mostrou, fui eu quem fiz. Eu fiz, acho que ainda no final eu fiz no final do governo Lula, né? A gente já tinha passado o governo Dilma, já estava no final do governo Temer, uma transição política para acontecer, quer dizer, já tinha praticamente 8 anos que ele tinha feito aquilo. As carências de infraestrutura são absolutamente gigantescas. Então, a gente, onde tem essa carência, tem, obviamente, a vontade de investir. Quando eu trabalhei para o ABN AMRO, né, ainda na época que era um banco holandês, né, e a gente recebia muita visita de fundo de pensão holandês. Fundo de pensão holandês é uma das coisas mais chatas que você vai ver na sua vida, porque aquela coisa assim absolutamente quadrada, né? Eles estavam assim absolutamente fascinados com a possibilidade de investir em projetos de infraestrutura, porque a carência é grande, a demanda é grande também. Demanda é grande, o retorno vai ser grande. O retorno vai ser grande, eles estão preparados para investir. Mas aí foi quando entrou o governo Dilma. Não, é história de modicidade. A gente vai fazer isso, mas você tem que. Você tem que ser. Aí a regulamentação matou. A gente tem, obviamente, uma discussão
das PPPs agora nesse novo governo. Tem uma promessa de marco das PPPs, etc. Então, eu estou ouvindo o negócio de PPP há muito tempo. Teve o projeto, né, do senador Tasso Gereissati, quem trabalhou nesse projeto foi meu amigo Samuel Pessoa. Um projeto bacana, etc. Foi aprovado. Mas a grande verdade é que, assim, alguma coisa aconteceu, mas não foi aquela onda que a gente esperava. A gente tem carências óbvias em infraestrutura. Acho que a gente avançou um pouco na questão de concessão de estrada, mas pouco na questão de ferrovia, aeroportos, a coisa ficou mal parada, quer dizer, Guarulhos funcionou bem, o Galeão foi um desastre, Viracopos foi um desastre, e muito por questões regulatórias, né? Coisas mal pensadas. Então, é uma área que tem um potencial absolutamente gigantesco, mas tem sido, de maneira geral, mal conduzido, porque, de novo, é preso de interesses corporativistas. Em particular, você mencionou saneamento. Saneamento não é, assim, é um pouco diferente do que a gente está pensando, sei lá, transporte. Mas, em certos aspectos, é muito mais importante. Aliás, como regra, é muito mais importante, porque tem externalidades absolutamente gigantescas. Muda a saúde, quando muda a saúde, capital humano muda. Muda a educação. Muda. Não é só uma questão econômica, é uma questão de cidadania. E a gente prefere atender os interesses corporativistas, a gente está vendo agora nos decretos do marco de saneamento, a avançar nisso. E a gente vem com um slogan: água é um bem público. Desculpa, água não é bem público. Esgoto não é bem público. Água, essa aguinha, esse copo d'água que eu estou bebendo aqui, se eu beber, ninguém mais pode. Então, isso aqui é um bem rival. Bem público é aquele que todo mundo pode usufruir sem que o outro perca. O que é o bem público? Segurança, justiça. Né? O fato de ter segurança, o fato de eu ter segurança, não quer dizer que você deixe de ter segurança. O fato de ter uma justiça funcionando, não quer dizer que outras pessoas não tenham justiça funcionando. Então, ideias são bens públicos. A água não, a água é um bem privado. E ela tem tudo para ser bem atendida por uma indústria privada, obviamente desde que você faça uma regulamentação adequada, que está presente no marco do saneamento, mas a gente prefere não fazer isso para manter ali os interesses de governadores, para manter os interesses de das estatais, né? E os cargos que isso daí abre para todo mundo. A gente está, nesse aspecto, ignorando todas as lições de sucesso que vieram da telefonia. A gente viu isso. Tem 25 anos, foi em 98. A gente privatizou contra tudo e contra todos o setor de telefonia. Telefone celular era um que era de luxo, né? Que era, declarávamos no imposto de renda, linha imposto de renda, telefone. Hoje em dia você fala, pelo amor de Deus, tira esse telefone daqui. Recebe oferta todo dia. Não precisa mais. Agora, um outro setor de infraestrutura, a meu ver, que tem tido certo êxito ultimamente, que é outra cereja, a gente está falando do agronegócio na economia e no setor de infraestrutura, são as energias renováveis, né? Os investimentos realmente que vêm acontecendo em eólica, solar, biomassa, vem realmente mudando a matriz energética do Brasil, né? Por que na energia aconteceu esse investimento com mais velocidade, com mais celeridade do que outros setores da economia? Porque nesses segmentos, acho que você tem um peso menor do Estado. Obviamente, se a gente fosse permanecer no que era a matriz energética brasileira, né, que era principalmente hidroeletricidade, etc., ela foi feita sob a égide do governo. E ela, a rigor, nunca foi privatizada. Quer dizer, agora a Eletrobras foi e tal, né? Mas boa parte dela segue ainda na mão do governo. E ela ficou esse tempo todo. Agora, tem uma questão de escala, você vai fazer uma hidrelétrica, um negócio grande e tal. Mas as energias renováveis podem funcionar numa escala menor. Então você tem oportunidade para que uma série dessas empresas acabe ingressando nisso. Desde que a gente não faça nenhuma grande bobagem, né? Exemplo, que foi feito em 2013 com a canetada da Dilma, que reduziu 20%. Supostamente especialista. Né? Ela matou, né, o segmento. Né? Mas a matriz era diferente, ainda era uma coisa. O que não era a hidrelétrica terminal, mas agora tem uma diversidade maior. Não, nós temos um problema da água hoje no Brasil e temos um problema ambiental. Você não consegue mais fazer um Belo Monte hoje e ter licença ambiental para fazer um negócio desse. E obviamente não vamos colocar uma usina a carvão aqui. Exatamente. Né? Vamos para gás, mas carvão não. Mas justamente as renováveis têm a questão a pegada de carbono delas é uma outra história. Então tem um incentivo para isso.
E acho que aí, basicamente, acho que se entendeu que o setor privado poderia tocar isso daí pela própria escala, uma necessidade menor dos montantes gigantescos de capital, por exemplo, que a escala é menor, e porque a tecnologia avançou. Quer dizer, a grande verdade é que esses segmentos, como regra, não eram competitivos e cada vez mais estão ficando competitivos. A gente está vendo isso daí avançar. Então, eu acho que aí a gente tem uma possibilidade boa de se desenvolver, né? E isso aí significa, no caso, para alguns segmentos industriais pode fazer diferença, né? Segmentos que são mais intensivos em energia podem acabar se beneficiando desse tipo de coisa. Agora, Alexandre, uma das coisas fundamentais para atrair investimento externo do Brasil, para o Brasil é a questão da previsibilidade das regras do jogo, né? Esse é um grande problema que nós temos. E aí tem duas áreas que... Primeiro é o que nós falamos rapidamente aqui da insegurança jurídica, né? Que é um problema seríssimo, que assusta muito os investidores. E a segunda é uma deturpação do papel das agências reguladoras, né, que foram criadas lá na época do governo Fernando Henrique e com critérios muito rigorosos de ser tocada por técnicos, e depois nos governos do PT aquilo foi tudo politizado. Então nós temos dois problemas. Como é que você vê a perspectiva desse investimento privado condicionar esse aumento de previsibilidade ou até forçando que tenhamos regras mais estáveis, previsíveis e não tanta ingerência política nem nas agências e nem um ativismo político no judiciário que acaba distorcendo o que a gente chamava o espírito das leis? Eu não sei se tem uma relação de causa e efeito nisso. Quer dizer, algumas eu sei, obviamente que é o efeito da insegurança jurídica sobre o investimento, mas eu não sei se primeiro, o judiciário brasileiro, como regra, me parece muito pouco sensível a esse tipo de argumento. Lembrar que, assim, tá se aposentando agora, meu ministro Lewandowski dizia que matemática, né, era coisa de direita, né? E tem uma área super fértil em economia que é exatamente quer dizer, entre economia e direito, né? Que é essa fronteira tem muita coisa. Isso, o Lewandowski é uma coisa de direita. Então, você olha, e vou te falar, de maneira geral, o judiciário brasileiro, assim, não parece particularmente sensível a esses temas. Basta ver o que a Justiça do Trabalho no Brasil. Inclusive, ignora, né, as determinações da própria reforma trabalhista. Então, a gente olha para esse tipo de coisa. Então, o fato de existir essa demanda por investimento não quer dizer que o judiciário vai atender. E, em particular, quando pensa das agências, o fato é que assim, a intenção por trás das agências foi a melhor possível, né? Porque houve um entendimento no governo federal correto que existem coisas que são políticas de governo e outras que são políticas de Estado, né? Então, vamos separar. Políticas de Estado exatamente são aquelas que demandam uma maior previsibilidade de regras. Não quer dizer que as regras sejam imutáveis, mas basicamente você dentro de um horizonte. E aí o papel, criou-se uma série de agências, então foi a Anatel, a ANEEL, a ANAC, teve um monte delas. Uma estratégia interessante, que foram devidamente, só que aparelhadas, porque você deu uma oportunidade para o mundo político entrar nelas. Quem foi o primeiro presidente da ANP, Associação Nacional de Petróleo, no governo Lula? Foi o Haroldo de Lima, PCdoB, deputado do PCdoB. Não é essa a ideia. Você não está... Quer dizer, a ideia da criação das agências, obviamente, não era que você fosse colocar os apaniguados lá. E a gente supostamente blindou, como tinha também uma lei de estatais que foi aprovada e que está sendo sumariamente revogada. Então, a gente olha para esse tipo de coisa e fala assim, tem algo mais profundo. Tem algo que não adianta, eu estou ficando velho, estou ficando pessimista. Não adianta você colocar isso, porque driblam tudo, né? Então a gente fala, não pode colocar políticos em cargos de chefia em estatais. Você vai lá e faz isso, quer dizer, o cara era dirigente partidário, ao invés de 3 anos de quarentena, você põe 90 dias, ou nem isso, né? Um exemplo assim mais comezinho, mas ainda assim, a história lá da Apex, né? Você precisa saber inglês, você coloca o sujeito que não fala, mas tudo bem, né?
Então, assim, você coloca a regra, mas a regra ela é contornada com uma facilidade gigantesca no Brasil. Bom, assim, a gente colocou regras na Constituição, outros, as regras de gasto. E a gente foi lá e, pô, no Brasil se muda a Constituição mais fácil do que se muda o Estatuto de Condomínio. Você fala, qual que é a garantia disso? É muito pequena, né? Então, o fato de ter essa demanda não quer dizer que ela vá ser atendida, né? A gente não está falando do mundo econômico. No mundo econômico tem um incentivo para isso. O mundo político, a métrica é diferente, né? Porque, de repente, para o governante, é mais interessante ter uma agência que se submeta a ele, né, e que permita que ele use cargos como moeda de troca, do que ter uma agência independente. Porque esses benefícios da agência independente, do investimento, etc., eles existem, eles são reais, mas eles são relativamente pequenos e muito espalhados no tempo. Tem um monte de coisa. Saneamento, inclusive, é uma delas. Você vai investir em saneamento, ninguém vai ver. Os ganhos que vão acontecer em si, que são ganhos gigantescos. Vão acontecer quando você não está mais lá. Para o político, essa visão, o cara que tem só o interesse dele, ele vai olhar para aquilo. Politicamente não é um negócio legal para mim. A única coisa imediatista é que vai gerar emprego e renda local, porque vai começar as obras. É isso, mas não é o efeito do saneamento. Não, o efeito do saneamento que a gente está interessado é o seguinte, eu quero ver a mortalidade infantil cair. Despencar. Muito mais. Aumentar o aprendizado dos alunos na sala de aula. Isso aí. Tem essas coisas que são, né, difíceis de medir, mas elas são reais. Então, então essas demandas que tem do mundo econômico não necessariamente vão permear para o mundo político, porque a estrutura de retorno, de recompensa é outra. Então, assim, eu sou pessimista quanto a isso. Agora, Alexandre, uma coisa que me chama muita atenção é que os estrangeiros sempre têm um certo otimismo em relação ao Brasil. Né? Então, uma coisa, parece que nós que estamos vivendo nesse país tão complexo, vemos muito mais os problemas, mas o estrangeiro parece que consegue enxergar mais a oportunidade do que o problema. Por que tem essa assimetria na visão doméstica e internacional em relação ao investimento no Brasil? Acho que tem três. Primeiro que eles não vivem aqui. Começa por aí. Não, mas agora falando sério, acho que tem duas coisas que são relacionadas. Primeiro, como regra, para o investidor estrangeiro, o Brasil é mais um mercado, né? Não é o mercado. Né? Então, ele tem uma carteira de investimentos. O cara está investindo no Brasil, mas ele pode estar investindo na China, na Índia, na África do Sul, em Portugal. Quer dizer, ele tem ali uma carteira de projetos, onde cada um deles tem seu risco e retorno. Então, ele tem condição de tomar mais risco, exatamente porque ele tem uma capacidade de diversificação maior. E segundo, ele tem uma capacidade, é que a gente olha para o Brasil, a gente fala, isso aqui não tem, mas tem uns países que o cara está olhando, ele vai olhar Brasil, vai olhar Argentina e Venezuela. Assim, não é que o Brasil seja assim, mas pô, Argentina e Venezuela, ele tem isso meio na cabeça. O Brasil é muito insular de maneira geral, até pelo próprio tamanho. A gente sempre foi um país, que está falando do nosso, pode ser fechado, né? Ele, inclusive, culturalmente é um país fechado. A começar porque nós somos os únicos que falamos português na América do Sul. Já começa, e a gente é muito grande. Então, a gente tem essa coisa, a gente olha para bem ou para mal. Então, assim, a gente olha para os nossos defeitos com uma lupa. O cara está olhando vários defeitos em vários lugares e fala, esse tipo de defeito eu consigo aguentar porque eu vejo outros piores, tem outros melhores. E aí casa com aquela ótica, obviamente, de diversificação. Eu topo investir no Brasil, correr um risco maior, em torno de um retorno maior. Eu vou investir em Portugal, é um risco muito menor, um retorno muito menor. Então, eu tenho ali uma carteira que, de alguma forma, eu equilibro isso. Se pensar como um investidor vai comprar um portfólio de ações. Então, ele vai comprar algumas vezes, como é que você compra essa empresa? Não, isso aqui se ela der certo, vai realmente fazer uma baita diferença. Se ela quebrar, enfim, é um pedaço da minha carteira. Acho que é um pouco isso que tem, de alguma forma, na cabeça do investidor estrangeiro. Ô Alexandre, você acha que
agora saindo um pouco do nosso tema aqui da abertura econômica, mas como você é um estudioso do assunto, que a postura do Banco Central está sendo absolutamente correta com a situação dramática fiscal que o Brasil atravessa? Acho que de maneira geral está correta. Assim, eu vejo muita afirmação. Não tem nenhum motivo para o Brasil ter a taxa de juros no nível que está. Bom, vamos colocar as coisas a partir dos princípios. Qual que é a meta do Banco Central? Tem que atingir, tem que entregar a inflação. Não nem falando 2023, né? 2024 ou 2025 ali em 3%. Aí você olha, coloca num modelo. Modelos não. Com esta taxa de juros, quer dizer, se eu derrubá-la agora, eu não vou entregar a inflação na meta. Ela vai para cima. Então, existe uma justificativa técnica para isso e, obviamente, dentro dessa justificativa técnica tem uma série de coisas. Você tem que avaliar como a economia está crescendo, qual são os impactos do resto do mundo, como está evoluindo o preço de commodities e, fundamentalmente, como está evoluindo a questão das contas públicas. O fato é que nós tivemos, pensando só do ponto de vista do governo federal ano passado, a gente teve um pequeno superávit. Foi meio artificial, construído com, enfim, não era uma coisa muito sustentável, mas bem, o fato é que nós tivemos um superávit de 0,5 ponto percentual do PIB no ano passado. Aí você está dizendo, o governo, que vai ter um déficit de 1% do PIB nesse ano. Deve ser mais, mas vamos tomar ali a valor de face. Tem um baita impulso fiscal nessa história. E o impulso fiscal tem um impacto sobre a atividade. É um pé no acelerador. O Banco Central está colocando o pé no freio. Quanto mais você colocar o pé no acelerador, mais o Banco Central vai ter que pôr o pé no freio. Se ele está certo ou não no modelo, o modelo é um modelo. Quer dizer, é o que de melhor você consegue produzir, mas ele, por definição, ele é uma coisa que vai abstrair uma série de coisas, vai pegar um núcleo que você acredite represente de alguma forma o que está acontecendo na economia brasileira. Se ele vai estar certo ou está errado é uma outra questão. Agora, a postura tem sido essencialmente correta, né? A gente vai descobrir lá na frente se estava correto ou não. Eu diria que a chance, inclusive, maior é que a gente chegar em final de 2024, a inflação está acima daquilo que o Banco Central projeta, é uma chance maior do que a inflação está para baixo do que o Banco Central projeta. Então, ele pode, inclusive, estar errado nesse sentido. Mas ele está ali dentro do mandato dele, fazendo o que parece ser correto dentro da questão técnica, né? Obviamente, tem gente que acha que ele deveria já baixar, que ele não teria que nem seguir, nem buscar a meta de inflação. Então, desculpa, mas a lei diz uma outra coisa. Se você não quer isso, muda a lei. Então, muda a lei, acaba com a autonomia do Banco Central, traz o Tombini de volta e vê se as coisas funcionam, né? E a gente tem um forte exemplo de que esse tipo de abordagem não dá certo. Enquanto o Banco Central teve autonomia, mesmo que não jurídica, mas teve autonomia de fato, ele conseguiu entregar bons resultados. Então a gente vai ali olhar o que aconteceu. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu trabalhei no Banco Central, quando Henrique Meirelles foi presidente, né? Teve pessoal que foi com o Ilan, com o próprio Roberto, teve suas dificuldades agora, mas enfim. Agora, você olha ali um Banco Central que era obviamente submisso ao poder executivo, né? Que era o Pombini e a diretoria dele, de maneira geral. Né? O resultado disso foi catastrófico. Eu não estou, assim, não é um exagero meu, né? Porque claramente ele não perseguiu as metas, a inflação ficava para cima. Aí, para segurar a questão da inflação, o que a gente fez foi controla preço público. Aí quebrou Petrobras, quebrou o setor elétrico e vende dólar. E a gente botou ali, vendeu 100 bilhões de dólares futuro. Tomamos um prejuízo absolutamente gigantesco nessas operações. E lá na frente, quando a inflação explodiu na nossa cara, a gente teve que botar o juro, não foi em 13%, foi mais de 14%. E foi embora. Isso colaborou e não colaborou pouco para a recessão que a gente viveu de 2014 até 2016. Né? Foi a recessão mais profunda da história brasileira. Né? Teve a recessão lá da crise da dívida, né? Teve a do Collor e teve essa. Né? Mas essa daqui foi fundamentalmente ligada a erros de política econômica acumulados ao longo de muito tempo, dentre os quais está essa ideia de que o Banco Central tem que ser submisso ao Poder Executivo e fazer aquilo que a gerentona mandava.
pelo menos explodiu na cara dela. É isso mesmo. Não na nossa. Quer dizer, na nossa também, mas ela teve que pagar aquilo que fez. Alexandre, muito obrigado por esse bate-papo fantástico aqui. Acho que foi uma viagem pela história da política econômica brasileira e mostra que nós temos muitas complexidades para enfrentar, infelizmente, e que se nós não desintoxicarmos numa visão desse Estado extrativista, enfrentar esse centrão empresarial, esse corporativismo que se apoderou da máquina pública, o Brasil vai continuar condenado a baixo crescimento econômico e isso é muito ruim para as próximas gerações, né? Infelizmente é isso. A gente tem uma tarefa gigantesca pela frente, acho que mais alguns anos até a gente de fato endereçar, mas eu tenho uma fé na democracia. Assim, acho que a democracia não é boa porque ela sempre dá certo, mas porque exatamente ela permite que os rumos sejam corrigidos ao longo do tempo. Se a gente conseguir corrigir esses rumos, pode ser que em algum momento, se não ali para nós, para os nossos filhos, o país consiga entregar todo aquele potencial que a gente, desde criança, ouviu dizer que tinha. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado. Olha, e antes de encerrar o nosso panorama de hoje, eu queria dar mais um recado para você, um lembrete aqui. A Travessia é a nossa mais nova iniciativa educacional. Ela foi pensada na qualidade do que você aprende e não na quantidade, reunindo aqui o essencial em um só lugar. Uma experiência inédita para que você possa se aprofundar em temas de seu interesse e, ao mesmo tempo, ampliar seus horizontes em novos assuntos fundamentais na vida de qualquer pessoa. Toque no link aqui com a descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça a sua travessia. E o Panorama volta na próxima terça-feira às 20 horas. Boa noite para você.